Segunda-feira que começou agitada no Cruzeiro, com o clube confirmando duas contratações. E duas contratações que a gente antecipou mais cedo no nosso portal, nas redes sociais, itatiaia.com.br. Eu mandei uma mensagem, eu e o Guilherme Pio, a gente já estava apurando essa situação do goleiro Jailson e o outro é o zagueiro Sidney. Daqui a pouco vamos falar mais sobre esses atletas. E deixamos a matéria pronta para hoje cedo. E 6 horas da manhã, o Pio acordou um pouco mais tarde, dormiu tarde. Eu mandei para ele, Pio, Jailson está contratado. E a gente estava com a matéria engatilhada, subimos e antecipamos. E a outra informação, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa ligada ao mundo da bola, que me falou o seguinte: o Cruzeiro está com um jogador aí bem engatilhado, é um nome que estava no futebol europeu e outros clubes estavam sondando, teve uma possibilidade de voltar a um clube brasileiro e não consegui naquele momento descobrir o nome. E hoje cedo eu falei, Pio, tem esse jogador chegando aí, e o Pio apurou também, chegou no nome do Sidney, 32 anos, e são esses dois reforços. Logo depois o Cruzeiro anunciou, o pessoal tá brincando e falando assim, Samuel e Pio, faça um teste aí, fala que tá interessado que o Cruzeiro vai anunciar logo em sequência. Aí não é bem assim também, mas o Cruzeiro anunciou então essas duas contratações. Jailson, 40 anos, muito experiente, ganhou muitos títulos com o Palmeiras, e eu queria explicar, pelo que eu apurei, conversando com várias pessoas, essa situação do Jailson. O Cruzeiro na última Série B teve em 2 jogos o Lucas França, contra o Confiança quando o Fábio foi expulso e contra o CRB. E ele sentiu o peso, por mais que tenha uma rodagem, uma bagagem, o Lucas França deve até ser emprestado novamente. O entendimento do Alexandre Matos, diretor de futebol, do Vanderlei Luxemburgo, técnico, de todo o departamento de futebol, é que o Cruzeiro queria pensar já num sucessor para o Fábio. Sim, queria, mas isso demanda, se for um garoto da base, a pressão é maior. Se for um contratado, demanda investimento. Eu conversava, Léo Figueiredo, com um amigo de Campinas, e ele me disse o seguinte, o Ivan da Ponte, goleiraço. A Ponte não libera por menos de 3 milhões de euros. O Tá Ivan... até pouco, tá? Pois é. Tá até pouco. Pois é, e seria um valor bem pago, que é um ótimo goleiro. Então o Cruzeiro não tem grana para fazer investimento, só que precisa de um caso o Fábio fique fora um jogo ou outro, ou tenha uma lesão. O Fábio já tem aí os seus 41 anos. E todo mundo acredita que pode ser a última temporada, mas depende também de como ele vai atuar. Então o Cruzeiro achou nessa oportunidade do Jailson, que é um goleiro, pelas informações de grupo, que não vai ter problema nenhum em ficar na reserva do Fábio, que quando entrar não vai comprometer. E vem para um contrato de uma temporada. Então foi esse o entendimento do Cruzeiro, para aí sim, voltando à elite, voltando à Série A, o clube terá grana para fazer um investimento, já pensando, se não for um garoto da base preparado, terá grana para contratar um goleiro mais pronto para ser o sucessor do Fábio no futuro. Samuel, você está absolutamente correto. Eu escrevi um tanto de coisa aqui para fazer um comentário sobre o Jailson, mas você diz tudo aí. Olha, gente, em primeiro lugar, o Cruzeiro não poderia trazer já o sucessor do Fábio, porque primeiro o Cruzeiro não tem dinheiro para isso nesse momento. Você citou o Ivan, e podemos pensar em outros goleiros no futebol brasileiro, ou até tem muitos goleiros jovens fora do Brasil já. Jailson do Sport. Trazer algum goleiro que esteja em evidência para ser um sucessor do Fábio, neste momento, o Cruzeiro não pode aportar dinheiro nisso. O Fábio precisa de um reserva. O Fábio precisa de um goleiro que aceite ser reserva do Fábio. Então não pode ser um goleiro que esteja em ascensão, porque o Rafael deixou o Cruzeiro para ir pro Atlético por isso, porque o Rafael achou que ele jogaria no Atlético. Só que chegou o Everson, os planos dele foram atrapalhados com isso. A contratação do Jailson passa por um contato que o Alexandre Matos já tem com o Jailson. Ele foi jogador do Matos no Palmeiras. E o Luxo também. Do Luxemburgo também. O Jailson é um excelente cara de grupo, Samuel. De ontem para hoje, quando surgiu o nome do Jailson, toda a repercussão que você vê dos jogadores do Palmeiras, de quem jogou com ele, ele é muito querido. O Cruzeiro precisa disso. O Cruzeiro precisa de ter um grupo mais bem conduzido. O Cruzeiro precisa de um grupo com uma harmonização melhor. Contratação do Jailson é boa por isso. Vai ser por uma temporada. Precisou, o Fábio não pode, ele joga. Ponto, tá muito bem explicado. A do Sidney,
que eu vi jogar e lembro do Sidney há alguns anos. Não lembro do Sidney mais recente em jogos do Betis. Recorreu ao Marcelo Beckler, que acompanha o futebol espanhol de muito mais perto lá, evidentemente. O Beckler disse, olha, o Sidney ainda é um bom zagueiro, desde que bem protegido. Não é um zagueiro rápido, é um zagueiro muito bom nos duelos corpo a corpo, no mano a mano, se impõe, é um ótimo rebatedor. Para jogar com a linha mais baixa, ele deita. Agora, para jogar pressionando, tomando contra-ataque, correndo atrás de jogador rápido, ele pode se complicar. Para que existe a Série B, para o estilo da Série B, que é um jogo muito mais físico, para jogar ao lado do Maicon, me parece uma boa contratação. Agora, como eu não vejo jogar um bom tempo, vou esperar chegar e jogar, mas melhor do que os que estavam aí, eu já posso dizer que é. Pois é, eu já mando pro Simões, porque o Simões, a primeira coisa aqui, quando entrou o período de reformular, o Cruzeiro já de férias, pensando, você, Simões, falou que o Cruzeiro tinha que arrumar a defesa. Com essa vinda do Sidney, acho que o Manuel vai ficar no Fluminense ou vai para outro lugar, se sair do Fluminense. E você traz o Maicon, traz o Sidney, tem o Matheus Silva que ainda vai ser anunciado para compor. Já saíram Léo Santos, Rodolfo, Joseph. Brock e Ramon, eu tenho minhas dúvidas. Principalmente o Brock, que tem contrato até maio. Talvez cumpra o contrato e não tenha o vínculo renovado. Porque você faz 2 investimentos, por mais que os jogadores estivessem livres no mercado, são 2 jogadores com o potencial para chegar e buscar essa titularidade e para reformular bem essa defesa do Cruzeiro. Pelo menos na teoria, dá uma virada na página, Simões. Exatamente, Samuel. Boa tarde. O Cruzeiro está agindo da maneira correta. O Cruzeiro está se preocupando primeiro em ter um sistema defensivo sólido, e isso inclui inclusive o retorno do Felipe Machado, a contratação do Pedro Castro, né? Porque os volantes participam disso ativamente. O Pará, na lateral direita, é um jogador de um nível diferente dos que o Cruzeiro tem. Acho até que o Cáceres poderia ser uma solução se fosse o Cáceres de 2020. O de 2021 atuou muito mal. Então acredito que deixou essa insegurança no ar aí. E o Pará é um cara da confiança do Vanderlei Luxemburgo, assim como o Jailson trabalhou com ele, e mais ainda com o Alexandre Matos. E o Cruzeiro passa a ter uma zaga com experiência e, mais do que isso, com uma qualidade bem superior aos zagueiros que tinha. Se a gente for pegar a trajetória do Cruzeiro, não vamos nem falar de 2020, vamos falar de 2021. Se a gente pegar a trajetória do Cruzeiro na Série B e for lembrando dos pontos perdidos, dos empates, das derrotas, a gente vai ver vários momentos em que a zaga falhou de forma bizonha. A falha vai existir. O futebol, ele vive da falha, porque o gol sai normalmente nisso. Mas há um limite para a falha. E a zaga do Cruzeiro, em vários momentos dessa Série B, Samuel, eu acho que ela subiu um pouquinho do nível aceitável da falha para zagueiro. Pois é, ô Léo, eu tava até acompanhando aqui na rede social e um amigo tuitou o seguinte, o Anderson Teles lá de Itaúna, que com certeza deve estar ouvindo o Rádio Esportes. Ele falou assim, agora faz sentido ter os garotos no elenco, os garotos da zaga, o Paulo, o Everton, tendo o Maicon e Sidney, 2 jogadores com uma bagagem internacional impressionante. O Sidney vinha de 13 anos na Europa. Você acha que isso pode ajudar também essa garotada? Pode, ajuda demais, porque não só, Samuel, dentro do campo para formar uma dupla de zaga, imaginando que o Vanderlei jogue realmente com a linha de 4 defensores, mas pro dia a dia, né? Não só para o momento do jogo. O Sidney não pode jogar, tá suspenso, ou o Maicon. Aí entra um garoto. Para jogar ao lado de um zagueiro experiente que passa tranquilidade, a gente viu isso aqui, ó. E não é nem com garoto. Quando o Ramon jogava com o Manuel, o Ramon jogava bem. Sim. O Manuel saiu do Cruzeiro, o Ramon despencou, jogando com o Brock, com o Léo Santos. Então, bem acompanhado, geralmente um zagueiro desenvolve melhor. Tendo um zagueiro experiente, que não vai se assustar com uma situação de jogo. O Cruzeiro está sendo pressionado no final de jogo. Aquele famoso barata voa lá, joga bola dentro da área e tudo. Pô, o Maicon tá acostumadíssimo com isso. O Sidney também, com 32 anos e muito tempo na Europa, também. Passa tranquilidade e passa no dia a dia. Passa no dia a dia, como um zagueiro se comporta. Zagueiros têm perfis diferentes hoje. Se é um zagueiro que sai bem pro jogo, se é um zagueiro rápido. Geralmente o zagueiro tem que ser muito forte. Como se posicionar. Hoje é muito utilizada a saída de jogo. Os zagueiros precisam participar ativamente de uma opção para o goleiro para sair jogando. Então, sem dúvida alguma que 2 zagueiros experientes podem ajudar essa garotada. E o melhor disso,
O Vanderlei Luxemburgo não tem medo nenhum de pôr garoto. Então, se o Maicon não puder jogar, bota um garoto. Se o Sidney não pode jogar, bota um garoto. Quer fazer 3 zagueiros? Bota um garoto. O Vanderlei Luxemburgo pode ter N defeitos, mas esse ele não tem. Ele não tem medo nenhum em dar moral pra base. Já mostrou isso nessa reta final agora. Pois é, então os contratados até agora e anunciados oficialmente, o zagueiro Maicon, depois o Cruzeiro confirmou 5 contratações, o Pará lateral direito, Fernando Neto meia, o Felipe Machado volante, Pedro Castro volante e o centroavante Edu. No outro dia anunciou o meia João Paulo e hoje goleiro Jailson e o zagueiro Sidney. Ainda vai anunciar o Matheus Silva, que virá do Ituano. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com o Matheus Silva, e o Cruzeiro ainda busca pelo menos um jogador de beirada. Eu tenho falado isso aqui, a dificuldade que vem encontrando também, porque não é fácil achar. Quando você encontra, o jogador às vezes está valorizado, porque tem poucos no mercado. E não adianta trazer qualquer um também não. Exatamente. É bom ter calma para trazer. Porque você tem o Bruno José, que continua, o Vitor Leque, que é jovem, acabou de subir, e o Ayrton, que vai voltar. Então o Cruzeiro deve fazer uma busca aí por um com mais bagagem, com mais rodagem, com bons números, ou na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. É o que vem buscando o diretor Alexandre Matos com o Vanderlei Luxemburgo. Se encontrar Alexandre Simões, acho que para este primeiro momento o Cruzeiro dá uma diminuída para começar este 2022, tendo aí uma reformulação. São 10 até agora com o Matheus Silva, buscando mais um pelo menos de beirada, 11. É um time contratado para iniciar 2022. Sim, exato, Samuel. E o Cruzeiro, né, principalmente sob o comando do Luxemburgo, teve alguns jogadores jovens subindo de produção. E a gente já citou vários aqui, né? O próprio Thiago teve um desempenho muito melhor com o Luxemburgo, o Lucas Ventura, o Adriano. Você citou a lateral esquerda do Cruzeiro, a tendência é ter 2 jovens, né? O Matheus Pereira e o Rafael Santos, que fez uma boa temporada pela Ponte Preta, se destacando principalmente na Série B. O Maicon e o Sidney, eles vão ser muito importantes também na formação dos jovens zagueiros do Cruzeiro. Eles são caras experientes, de uma boa qualidade. O Cruzeiro tem uma promessa lá, que é o Paulo, mas que ficou nessa... Sim. Sobe, desce da base, mas é um jogador de qualidade, com história em seleção brasileira de base. Então, realmente, a gente vê o Cruzeiro planejando 2022 de uma maneira que não pôde fazer em 2020 e que não conseguiu fazer em 2021. Então, a tendência, né, e a esperança é de que consiga uma temporada diferente no ano que vem, quando jogará a Série B pela 3ª vez consecutiva. É isso então, o Cruzeiro seguindo no mercado em busca de mais opções. Sobre os 2 anúncios de hoje, o Jailson e o Sidney, eu tô acompanhando o torcedor do Inter, porque o Sidney, ele foi revelado pelo Inter e passou esse tempo inteiro na Europa, negociou recentemente para voltar ao Inter. E o torcedor do Inter vivia a expectativa, e o pessoal tá revoltado nas redes sociais, porque o Sidney acabou vindo do Cruzeiro, já anunciado oficialmente. Então o zagueiro de 32 anos chegando aí com o aval do Luxemburgo e também do Alexandre Matos, diretor de futebol. Milton, a gente segue apurando, é uma semana que começa agitada, vai terminar também, porque na sexta-feira tem a Assembleia Geral para votar a alteração no Estatuto do Cruzeiro, aquela alteração que passaria o controle da SAF para o investidor, para quem comprar a maior parte das ações. Então, uma semana que promete muitas novidades e a gente segue de plantão aqui na Itatiaia. É o planejamento de 2022, o ano vai terminando e o Cruzeiro ajustando a casa para, quem sabe, finalmente retornar à elite do futebol brasileiro no próximo ano. Show de bola! Hamilton, com a contratação do Jailson, o Lucas França, ele tem negociação com o Santa Cruz. Ainda faltam alguns detalhes para o martelo ser batido. Se não for para o Santa, ele vai para outro clube, porque a ideia é realmente emprestar o jogador. O Cruzeiro, que anunciou o Jailson e também o zagueiro Sidney, e agora vai em busca de um jogador de beirada. O Alexandre Matos tem trabalhado, mas com uma certa até dificuldade para se encontrar um nome que agrade também a comissão técnica, porque Léo Figueiredo, a informação que eu tenho é que o Alexandre e o Vanderlei estão trabalhando muito em conjunto.
E o Vanderlei sempre passa 1, 2, 3 nomes para que o Alexandre possa contratar, para não ter aquilo. O diretor contrata, o técnico não gosta e aí já começa a ter um ruído na comunicação. Então os dois estão trabalhando em conjunto neste momento no futebol do Cruzeiro. E com tantas contratações, com essa reformulação, Samuel, com um planejamento um pouco mais tranquilo e mais bem feito, aumenta também a cobrança. Se não achar esse jogador de beirada de campo, o Vanderlei vai ter que se virar com o que ele tem, ou ele muda um esquema, não precisa jogar com 3 jogadores lá na frente, ele vai ter que se adaptar. Com essas contratações, com um novo momento do Cruzeiro, também aumenta a responsabilidade do próprio Vanderlei. Jogadores indicados por ele, jogadores chancelados por ele, para montar um Cruzeiro em 2022, aumenta a cobrança de que esse time jogue mais também sob o comando dele. Se não achar esse cara de beirada, paciência, Samuel. Não cometer erro que já cometeu anteriormente, contratar por contratar, para jogar o Campeonato Mineiro, do jeito que tá, já tá muito bom. E essa é a ideia de ter uma base para um time competitivo, iniciando 2022 e para depois, lá para março, abril, quando começar realmente a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro possa fazer outros investimentos. E claro que o torcedor fica na expectativa de que esses novos investimentos, eles venham com a chegada para valer da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Sexta-feira tem a Assembleia Geral no Clube do Cruzeiro no Barro Preto e a gente vai acompanhar todos os detalhes em loco das 6h30 às 8h30. É a votação. Show de bola.